Oi, gente linda. Olha eu aqui, mais uma vez, depois de 3 gravações, né, 3 vídeos, abordando sobre chakra com 3 excelentes ilustrações do Ibis. E como eu comentei, sempre ponho um postzinho lá de chamada, vamos hoje começar a falar de corpos, onde hoje eu vou dar uma abordagem inicial, depois vamos falando com detalhes e também com ilustrações do IPS, né? O doutor José Lacerda de Azevedo, no seu livro Espírito e Matéria, que é a base principal, né, do meu curso, ele define corpos, né, da seguinte forma: de acordo com a concepção setenária, o homem-espírito se compõe de dois estratos distintos: a tríade divina, constituída do eu crístico, e o quaternário inferior, ligado à personalidade imutável como ela. Nesses estratos, cada série ou corpo tem denominação e características distintas, funções específicas e manifestação limitada ao campo ou dimensão a que está adstrito, pois cada um destes corpos vibra em universo dimensional distinto. Então, o que ele está querendo dizer com essa tríade divina, certo? Ou ternário superior, ou corpos espirituais, ou individualidade, ou eu. São os 3 corpos menos sutis, o que mais se aproximam da divindade. Então, indo do menos sutil para mais sutil, eu tenho o átmico, depois o búdico e depois o mental superior. Então, esses 3 corpos, que eu vou abordar separadamente cada um, eles compõem o que é chamado a tríade divina, certo? Mais ou menos sutis, mais próximos e descendo, nós temos o mental inferior, o corpo astral, o duplo etérico e o corpo físico. Então, como é que eu vejo e entendo isso? Enquanto nós encarnados, nós estamos com os nossos 7 corpos. Quando nós desencarnamos, nós abrimos mãos, o ser, o espírito, ele abre mão do corpo físico e do duplo etérico, sobrando os outros 5 corpos, onde o mais denso é o corpo astral, que é um corpo que tem aparência humana. E a aparência dele, ele normalmente é a última personalidade que foi criada. Isso não quer dizer que quando eu de alguma forma acesso outras personalidades, esse espírito não está se manifestando com uma forma física, só que no corpo astral, uma forma humana diferente. Então, quando desencarnado, na verdade, lembra do condomínio? Estão todas as nossas personalidades, todas as personalidades múltiplas. Só não tem a personalidade encarnada, porque acabou de desencarnar. Então, ela vira mais uma neste condomínio. É que nós estamos sempre muito próximos, né? Assim, daquela última vivência que nós temos. Então, quando eu falo do meu pai, da minha mãe que já desencarnou, eu sempre estou falando da personalidade do seu Flávio, da personalidade da dona Lídia. Mas nós temos total condição de investigar também as outras personalidades, certo? Que o espírito que gerou o seu Flávio, o espírito que gerou a dona Lídia, né, também tiveram.
E essas personalidades vão apresentar com diferentes formas de corpo astral. Aí que o Dr. Lacerda, ele começou a falar que esses 7 corpos é como 7 níveis de manifestação do espírito. E que o corpo astral, assim como o mental inferior, ele é composto de subníveis. Só que o Godinho, como eu já falei, na hora que ele se aprofundou um pouco mais, e eu não sei se eu já comentei, se eu não comentei, vou falar agora, tá? Intuído pelo o Dr. Lacerda, através de uma médium, que trouxe toda esta informação das personalidades múltiplas. Isso daí veio, né, da personalidade desencarnada do Dr. Lacerda, esta informação das personalidades múltiplas. Então ele trouxe a informação de que o que ele entendia como subnível, na verdade, são personalidades múltiplas. São subnível, diferentes manifestações do espírito com uma diferente forma de corpo astral. Simplesmente substitui o nome de subnível para personalidade múltipla. E o interessante é que várias filosofias, né, inclusive, eu prefiro chamar filosofia de religiões, né? Elas comentam da segunda morte, que no meu entendimento é quando aquela personalidade, não o espírito, aquela personalidade, uma fração do espírito, né? Ela se personaliza. O que é isso, Flávio? Ela entende que não mais aquele condomínio, aquele espírito tem necessidade de uma manifestação com uma aparência física. Ela continua. Então, ela abre mão do corpo astral e abre mão do mental inferior. E no meu entendimento, a manifestação já começa a ser feita pela tríade, num nível muito mais sutil. Uma manifestação através sempre do corpo menos sutil, no caso mental superior. Isso para mim ficou claro no livro do Rick Medeiros, que eu gosto muito, tenho vários livros dele aqui. Pena que esse, que é o que eu mais cito, toda vez eu compro e dou, compro e dou, compro e dou, chama Diante do Espelho, que ele é como se fosse um workshop pré-reencarnatório. Aí inicialmente aparece 4 espíritos com as suas 4 últimas personalidades, né? Um workaholic, uma beata, um escravo americano e um menino bomba. O Rick Medeiros nasceu nos Estados Unidos, na cidade de Syracuse, onde tem as cataratas do Niágara, e depois se mudou para o Brasil, onde chegou a ser até vice-presidente do SBT. E ele escreveu vários livros. E esses livros, ele sempre foi, a grande maioria, foi inspirado pelo irmão dele, o Joey, que faleceu quando ele morava ainda nos Estados Unidos. Ele tinha 17, o irmão 12, e que gerou o primeiro livro dele, A Passagem, que está para ser lançado como filme, isso já há algum tempo aí, né? Inclusive, esse ano mesmo eu perguntei para ele, né, como é que estava o vídeo, e ele falou que diante de todos esses últimos anos aí acabou parado aí, né?
Mas sempre os livros dele têm inspiração do Joy. E nesse livro Diante do Espelho, o Joy começa contando que ele vai, digamos assim, facilitar esse workshop. E ele comenta assim: como é que eu vou me apresentar para essas pessoas? Aí ele fala, né? Até então não está falando o Joy, porque o Joy, como o Joy, já se despersonalizou. Ele chega e como é que eu vou falar para essas pessoas? Aí ele fala: eu vou me apresentar com a roupa da minha última encarnação. Então, ele aparece como um menino de 12 anos nesse workshop. E aí, essa história aí, para mim, ela ilustrou muito bem essa questão da segunda morte e da despersonalização do espírito. Mas isso podemos falar mais depois quando retornar ao assunto corpo astral. Até porque já passei dos 10 minutos, vocês sabem, meu compromisso não é me delongar muito, tá? Então, gente linda, um beijo do meu coração, no coração de cada um de vocês, sempre com a esperança de encontrá-lo pessoalmente o quanto antes possível. Tá? Sou Flávio Marcos Lucas, um apômetra, facilitador de consciências, usando principalmente ferramentas do Axis Consciousness. Até a próxima.